Boa noite, Rosimeire, tudo bem? Queria só se você e alguém mais que já entrou aí desse um feedback com relação ao som, se tá tudo ok. Boa noite, Simone e todos que estão chegando. O som tá chegando bem, gente, aí para vocês? Ok, obrigada. Obrigada, Rose. Zezé, Linda, Conceição, Evandro, obrigada, Evandro. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Clivânia, voluntária da Casa de Francisco. Fazia um tempinho que não vim aqui. É muito bom estar com vocês novamente. Hoje eu escolhi um texto que eu considero um texto que fala exatamente a linguagem do coração, né? Escolhi um pouco aleatório, mas me inspirei, né? Fiz um pedido, porque, desculpem, tá havendo um panelaço aqui, eu tenho um cachorrinho e ele tá um pouco assustado, me perdoem o barulho. Então, como eu ia dizendo para vocês, eu escolhi esse texto porque ele fala exatamente a linguagem do coração, né? E é pelo coração que eu gostaria que hoje todos nós nos conectássemos, porque eu gostaria de dedicar esse momento à nossa querida companheira Cíntia, e em nome dela, a todos os que estão sendo vitimados pela Covid. Mas gostaria de pedir carinhosamente a vocês que trouxesse para esse momento a alegria que nós recebemos em cada abraço da Cíntia, aquela fé inabalável dela, a capacidade de superação, e que nós trouxéssemos em nome dela todos aqueles momentos que encheram o nosso coração de alegria. Então, hoje, não por acaso, né, a gente vai continuar no capítulo 17, que ontem foi abordado também pelo nosso querido Carlos Moura. Acho que foi ele ontem, né? Ontem ele abordou ser homem no mundo. E hoje eu vou trabalhar o item 4, os bons espíritas. Só mais uma vez, gostaria de saber se esse panelaço, se os latidos de cachorro estão atrapalhando ou se vocês estão me ouvindo e se eu posso continuar, porque realmente a gente está lidando com variáveis que não tem muito controle, né? Mas que a espiritualidade cuide, como sempre cuidou de todos os momentos em que a gente se põe a serviço, não é mesmo? Então esse texto, gente, que é o capítulo 17, ele é um texto escrito pelo Kardec, né? Kardec,
trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo a moral do Cristo. E esse texto ele diz algo que me toca profundamente, que é o convite que Kardec faz para que a gente se conecte com o Espiritismo, não pela razão, ou melhor, pela razão, mas não apenas e não tão somente pelos aspectos intelectuais, mas pelo coração, né? Porque é o sentir que nos desperta para o crescimento, né? Então, o texto ele é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena ser lido, né? E sempre voltando e pedindo para que vocês tragam para esse momento, envolvendo com muita luz a nossa querida Cíntia. Então, o texto é Os Bons Espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Kardec está se referindo aqui, quando ele fala no texto anterior, ele está se referindo ao homem de bem, né? Que o homem de bem, ele se cruza com as características do bom espírita. E quando a gente fala de bom espírita, a gente está falando de ser cristão, né? Um tende a ser igual ao outro, porque a gente está falando daqueles que estão buscando cumprir a moral do Cristo, que, como ele mesmo falou, ela é invariável, apesar dos tempos, né? Então, ser um bom espírita nada mais é do que ser cristão. E ser cristão nada mais é do que seguir a lei do Pai, que são as leis divinas, que nós conhecemos como nosso código de conduta. Então, continuando a leitura, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Há que atribuir isso a alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então, o Espiritismo, ele é acessível a todos, né? A todos os seres inteligentes. E quando a gente fala inteligentes, a gente não está se referindo ao nível de conhecimento de ninguém. Ele é acessível a qualquer pessoa, independente do conhecimento, porque é uma doutrina da sabedoria, né? Muitos de nós se aproximam do Espiritismo movidos pela curiosidade das manifestações. As manifestações, elas tiveram um papel ao longo do tempo, que foi dar conhecimento de uma existência espiritual. Dizer para nós que a vida, ela não se resumia apenas à existência presente. Então, para isso foi necessário os fenômenos. Mas não são esses fenômenos que definem a doutrina espírita. Cada vez que nos deparamos com eles, eles têm um aspecto de ensinamento. E cabe a nós retirar deles o aprendizado. As manifestações que aqui eu me refiro,
Elas não têm absolutamente nada, elas não são ancoradas numa doutrina como muitos falam de ocultismo, né? Há aspectos invisíveis porque a nossa limitação ainda não permite apreender todos os aspectos dessa doutrina que vem do Cristo, né? Tudo está claro, tudo está posto. Nós é que ainda nem sempre temos os elementos para aprender os seus ensinamentos. Mas é a partir da compreensão dessa doutrina, dos ensinamentos espíritas, que nós vamos cada vez mais fortalecendo a nossa fé. E é fortalecendo a nossa fé que nós adquirimos a experiência, o vigor necessário do nosso espírito para lidar com as adversidades. Porque como nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, ainda é um momento em que nós vivemos transformações que elas eventualmente são dolorosas ou mesmo desafiantes. Mas que o Espiritismo, ele nos dota, pela clareza com que as suas leis são expostas, pela transparência que vem do Cristo, nos dota de instrumentos para lidar com essas situações. Então, continuando a leitura desse texto, que para mim é maravilhoso, será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido espiritual do espírito encarnado. Então, essa maturidade do senso moral que o Kardec se refere aqui, ela se apura ao longo do tempo, ao longo das existências, porque vida nós só temos uma, mas em cada existência, que são unidades dessa vida, nós vamos adquirindo uma bagagem. E essa bagagem nos proporciona crescimento, mesmo que esse crescimento em alguns momentos nos pareça imperceptível, ele é concreto, né? E essa apreensão, como ele fala aqui, independe da idade, independe de qualquer fator, independe de nível de conhecimento. Quantas pessoas que aparentemente cruzam o nosso caminho, muitas vezes não sabem nem ler, nem escrever, mas que frequentam nossas casas e dão exemplos fantásticos de sabedoria. Uma sabedoria que vem da existência atual, mas que certamente ela traz em si a essência de outras existências. Nós temos vários exemplos disso na casa de Francisco, né? Se a gente fizesse uma listinha aqui, graças a Deus a gente teria muitos exemplos para dar. Então, continuando. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em nossos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador.
Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para o que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Então, esse parágrafo, ele está falando de nós, né? Nós, espíritos imperfeitos, nós que estamos bem no final da fila, né? É muito próprio da gente o apego à matéria, é muito próprio a gente se apegar ao que reluz, ao que é bonito, ao que é mais fácil, né? A gente tem muita dificuldade ainda de lidar com as portas estreitas. Então, assim, o que é que a gente pode dizer disso aí? Nos punir, nos sentir culpados? Claro que não. Porque antes de qualquer coisa, nós somos filhos de um Deus maravilhoso que nos ama e que sabe que cada um no seu passinho está tentando crescer, né? Então, nós temos que acolher a nossa humanidade para que a gente apreenda a grandeza desses ensinamentos do Cristo. Mas na medida em que a gente vai aprendendo, é como se fachos de luz fossem se abrindo e havia uma necessidade de se aprofundar nesses ensinamentos. E a partir desses ensinamentos, cada passo que nós damos na vida, eles se tornam mais firmes, mesmo quando a gente pisa numa estrada que tem poças, né? Mas como diria um ditado que eu li, que eu gostei muito, há mais terra entre as poças, há mais estrada do que mesmo poças, né? E outra característica também do nosso convívio com os ensinamentos do Cristo é exatamente olhar para as coisas boas, nos conectar com as coisas boas, seja dos fatos da vida, seja das pessoas que nós convivemos, seja até mesmo nesse convívio com desafetos, né? Se a gente treinar o nosso olhar do coração, a nossa essência, para se conectar com o melhor que tem na vida, a gente vai cada vez mais atrair as coisas boas. A gente vai cada vez mais aprender a dar o melhor de nós aos outros, a nós mesmos e aos momentos. E isso faz com que a gente mude o nosso campo, porque assim, eu sempre gosto de dizer, nós somos interligados. Somos interligados porque algum físico falou sobre isso também, mas acima de tudo porque nós somos filhos de um Deus, de uma mesma fonte que nos criou a partir de uma matéria que nos fez unos. Nós temos a nossa individualidade, mas nós não perdemos a nossa unidade, ou seja, todos somos um. E, finalmente, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo, a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração. Pelo que é inabalável, se lhe torna a fé. Um é igual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Eu peço desculpas porque eu sempre não consigo ficar nos 15 minutos,
mas eu queria que vocês me permitissem, porque hoje assim, é um dia muito especial que eu gostaria de dedicar esse momento à Cíntia. E a Cíntia era uma pessoa assim, tão abundante que a gente não pode ficar aqui nos nossos limites. Me perdoem por isso, tá certo? Só para fechar, eu queria só relembrar um pouquinho desses princípios espíritas, né? Os princípios que norteiam a doutrina. Nós acreditamos que existe um Deus acima de tudo, de todos, até mesmo desse caos que nós vivemos, né? E quando a gente acredita nesse Deus, a gente sabe que, por outro princípio, nós somos filhos desse Deus. E que Ele não nos olha com uma massa, Ele nos olha com a individualidade, com o respeito com a qual nos criou. Porque, como eu disse agora há pouco, nós temos a nossa individualidade, nós temos as nossas particularidades que nos fazem ser como somos, que dá o ritmo do nosso passo, que dá a cadência de cada existência. E é muito importante olhar para isso, observar, se autoconhecer, para que a gente possa se transformar. E, acima de tudo, com essa nossa autotransformação, contribuir com essa transformação que a gente tanto programa, tanto quer que exista no mundo, como dizia Gandhi, né? Então, além desses princípios que são basilares, nós sabemos que existem outros mundos. Nós sabemos que existem relações de causa e efeito. Nós sabemos que reencarnamos. E por isso, nós acreditamos que a morte não existe. E se a morte não existe, a Cíntia e todos os nossos queridos estão entre nós. Eu pedi a Simone permissão para fazer um evangelho diferente. Também porque a Cíntia nos ensinou com a sua simplicidade, ela nos abria portas, né? Sempre as portas do coração. Ela nos tocava em locais que a gente já não sabia que existia. Então, assim, eu agradeço a vocês. Eu queria que cada um trouxesse a imagem daquela Cíntia sorridente, aquela Cíntia acolhedora, mas emanando luz para ela, né? E trazendo também os nossos queridos Cícero, Gabriela, a Letícia, o Manuelzinho, em nome também de todos os familiares, de entes queridos que estão nesse momento em hospitais, à espera de leitos, que a gente possa irradiar. Eu gostaria de pedir a permissão para ler para todos nós um poema. Eu adoro poesia, né? E essa pandemia, ela me possibilitou me conectar com muita coisa boa. Entre elas o aprofundamento da doutrina, mas pelo olhar do coração, pelo olhar das coisas que me faziam sentir viva, me fizeram olhar no espelho e ver o brilho do meu olho, pelas coisas simples, pela essência dessa doutrina maravilhosa, que fortalece nossa fé, que nos dá um horizonte. E a gente sabe que através dela, quando nós olhamos, o horizonte é o limite. Então, eu queria só mais um pouquinho de paciência para ler esse poema. Esse poema é de um autor uruguaio, né? E ele é um poema que ele fala de resiliência. E resiliência é algo que nós precisamos para ser espíritas. É algo que nós precisamos para ser homens de bem. É algo que nós precisamos para ser espíritas cristãos. É algo que nós precisamos para ser espíritas em andamento, em construção, à luz do Cristo, sendo homens no mundo. Então, o nome do poema é Não Te Rendas, do uruguaio Mário Benedetti. Não te rendas. Ainda estás a tempo de alcançar e começar de novo, aceitar as tuas sombras, enterrar os teus medos, largar o lastro, retornar o voo. Não te rendas, que a vida é isso. Continuar a viagem, perseguir
os teus sonhos, destravar os tempos e destapar o céu, arrumar os escombros. Não te rendas, por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e se cale o vento, ainda há fogo na tua alma. Ainda existe vida nos teus sonhos, porque a vida é tua. E teu é também o desejo, porque o quiseste. E eu te amo. Deus nos ama. Porque existe o vinho e o amor. Porque não existem feridas que o tempo não cure. Abrir as portas, tirar os ferrolhos, abandonar as muralhas que te protegeram. Viver a vida e aceitar o desafio. Recuperar o riso, ensaiar um canto, baixar a guarda e estender as mãos, abrir as asas e tentar de novo celebrar a vida e relançar-se no infinito. Não te rendas, por favor, não cedas, mesmo que o frio queime, mesmo que o medo morda, mesmo que o sol se ponha e se cale o vento, ainda há fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos, porque esta é a hora, o melhor momento, porque não está sós, porque eu também te amo. Gente, muito obrigada. Que a Cíntia e toda a sua família recebam o nosso abraço coletivo. Que a gente aprenda a ressignificar os momentos, tirando dele o melhor. Que todos nós nos sintamos abraçados pela misericórdia divina. Boa noite.